Olá, pessoal! Hoje trataremos da necessidade de gestão no Poder Judiciário. Como faremos sempre, teremos a nossa agenda. Vamos tratar inicialmente do custo-benefício do Poder Judiciário, da vida em geral. Depois, em seguida, falaremos sobre os fatores no mercado de justiça. Mostraremos os custos do Judiciário brasileiro e concluiremos nossa aula tratando das vantagens de uma gestão eficiente. Se a gente fizer uma comparação entre a atividade privada e uma atividade pública, ou seja, o judiciário, nós vamos encontrar algumas diferenças. Muito embora essas diferenças estão sendo cada vez mais reduzidas. Toda atividade empresarial depende da análise de custos e faturamento. Por exemplo, uma empresa não sobrevive se ela não conseguir vender o seu produto no mercado. A atividade privada, ela não sobrevive sem lucro. A atividade privada, ela precisa reduzir custos, porque isso é o meio que se encontra para tentar obter algum lucro, algum proveito da atividade econômica. No âmbito público, mais especificamente no Poder Judiciário, o objetivo não é oferir lucro. Hoje, nós já fazemos quase que uma análise econômica, do benefício de uma ação judicial. Por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, existem um certo valor para custear execuções fiscais. Então, dependendo do valor que o governo federal, que a União, vai cobrar do contribuinte, não vale a pena ajuizar aquela execução fiscal. O valor que se gasta no processo será muito superior. Mas, a princípio, não é objetivo do judiciário oferir lucro. E aí também eu me pergunto, é necessário que o judiciário reduza custos? Sim, o judiciário precisa ter essa preocupação, reduzir custos a todo tempo, sobretudo no Brasil, porque nós veremos alguns dados que mostram que o nosso judiciário não é nada barato. Antes de falar sobre a questão dos custos envolvendo o judiciário, vamos falar dos fatores nesse mercado da justiça. Dentro de um sistema de justiça, nós teremos uma demanda e a capacidade de prover essa demanda. Essa demanda é representada pelo número de ações ajuizadas, pela quantidade de processos distribuídos. E a capacidade, ela se refere aos processos que são efetivamente julgados. Quando nós temos um equilíbrio entre distribuição e julgamento, perfeito. É um judiciário que funciona muito bem. A taxa de congestionamento é zero. O que entra no ano é julgado naquele mesmo ano. Mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é um pouco pior. Quanto às demandas que surgem ao judiciário, nós temos fatores externos que vão influenciar o seu aumento e fatores internos. No âmbito dos fatores externos, eu poderia citar fatores culturais, uma estrutura socioeconômica, a cultura de flutuação dos negócios e a quantidade e a qualidade do direito material envolvido. Nós brasileiros, não sei se é impressão minha, mas nós temos uma tendência de recorrer ao judiciário com muita facilidade. A estrutura socioeconômica também pode refletir isso. Às vezes as pessoas precisam de recorrer ao judiciário para obter direitos individuais que não são assegurados por outra forma. Quando a economia não vai bem, os negócios variam, flutuam, é possível que o judiciário seja mais acionado para obter a execução de contratos, a cobrança de dívidas. E, por fim, o próprio direito material. Leis mal formuladas, com ambígua interpretação, com grande margem de divergência na sua análise, acabam que levam uma certa insegurança na sua aplicação. Obviamente, isso importa em acessar o judiciário para que essas dúvidas sejam sanadas. Mas nós temos também fatores internos. Por exemplo, no âmbito do judiciário, qual que é o ônus de se litigar? É barato? É caro? Traz risco? Quais são as consequências? Nós veremos. O risco é muito baixo, a consequência é quase nenhuma. Então, o baixo ônus de litigar estimula a ampla produção de ações,
cíveis e criminais também. Incentivo de advogados. Os advogados funcionam como verdadeiros canais de judicialização? Em vez de resolver o problema de maneira extrajudicial, eles preferem recorrer ao judiciário? Se a resposta é positiva, sim, nós teremos um aumento de demandas. Resolução alternativa de disputas, de conflitos. É muito vitaminado no país? É bem incrementado? Caso não seja, sobrará para o judiciário resolver todos os problemas. Corre-se o risco do judiciário se tornar o primeiro meio de resolução de conflitos no país. E, por fim, a questão de segurança jurídica. Os tribunais, eles costumam apresentar uma interpretação consolidada, sedimentada sobre questões jurídicas? Existe muita variação jurisprudencial? Se não há, as partes sabem onde estão pisando e talvez não recorram sempre ao judiciário tentando uma nova interpretação. Se nós temos vários fatores externos e internos que interferem no aumento da demanda, nós temos também alguns fatores que vão influenciar na capacidade de prover essa demanda. O que vai estimular o aumento no julgamento de processos? Recursos humanos e financeiros, eficiência no processo produtivo, uma estrutura de incentivo dos provedores de serviço, uma governança bem feita dos tribunais. Todos esses elementos estão diretamente relacionados à capacidade de julgar do Poder Judiciário. Parece que existe uma certa analogia, não digo nem analogia, mas uma relação entre a quantidade de recursos humanos e financeiros e a maior capacidade de julgamento. Mas o modelo de gestão vai nos mostrar, às vezes é possível, com menos recursos e menos pessoas, produzir mais. A eficiência no processo produtivo é uma das coisas indispensáveis que é tratada no modelo de gestão. Os fluxos de trabalho, como alcançar mais fazendo menos. O modelo de gestão, do qual nós falaremos muito e será tema de uma aula específica, ele procura não trazer mais trabalho para as pessoas. Ele procura trazer mais qualidade de vida. Ele vai trazer uma melhor gestão da unidade judiciária, em que você vai poder fazer mais produzindo, trabalhando o mesmo, ou até fazer igual trabalhando menos. Ou seja, você vai potencializar a sua capacidade de trabalho. Agora, quanto à estrutura de incentivos de provedores de serviço e a governança dos tribunais, são dois fatores que não estão muito relacionados ao modelo de gestão, mas que interferem diretamente na atuação do Poder Judiciário. Na verdade, quando nós falamos em modelo de gestão, nós vamos pensar na pequena célula da unidade judiciária. Não estamos pensando, embora trataremos disso, mas não estamos pensando naquela grande estrutura do Poder Judiciário e dos tribunais. O nosso objetivo é focar na unidade judiciária que vai tratar dos processos que entram e que necessitam ser julgados. Se nós olharmos este slide, nós veremos que o custo do judiciário não é muito baixo. Esses dados foram extraídos do Justiça em Números, último relatório emitido pelo CNJ, referente a dados de 2015, mas um relatório confeccionado em 2016. Nós verificamos que o judiciário brasileiro gastou nesse ano quase 80 bilhões de reais. Isso é muito ou é pouco dinheiro? O número é tão grande que às vezes a gente não tem ideia. Mas na frente nós veremos, isso é muito dinheiro. E o problema é o seguinte, a cada ano tem se notado um crescimento com as despesas. O gráfico mostra claramente que desde 2009 até 2015 há uma tendência de crescimento de gastos do judiciário por habitante. Ou seja, a persistir esse ritmo, a cada ano precisaremos de mais recursos financeiros para cuidar desse poder. O judiciário, ele não tem apenas esses gastos no âmbito financeiro. O judiciário, se comparado com outros países, você vai ver que ele está numa posição não muito confortável. Esse estudo foi feito pela Organização
dos Estados para Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil não faz parte. Mas existe aqui uma relação de vários países em que mostra uma fórmula muito interessante. Quanto que cada país gastou com o judiciário comparativamente com o PIB desse país, com o Produto Interno Bruto. Se nós olharmos aqui, nós veremos logo no início, Japão e Noruega gastaram muito pouco. O judiciário consome 0,06% do PIB dos países. Aqui no meio, nós temos inúmeros países: Itália, Estônia, Eslováquia, República Tcheca, a Irlanda do Norte. E lá no finzinho, nós temos Israel, cujo orçamento do judiciário consumiu 0,82% do PIB do país. O Brasil, embora não faça parte dessa pesquisa, ele consome 1,3% do PIB. Ou seja, não é pouco dinheiro, segundo dados do próprio CNJ. Interessante que quando você vai numa unidade judiciária, quase sempre a gente ouve a mesma ladainha. Falta recurso, precisamos de mais vagas, precisamos de mais servidores. E é interessante que quando a gente começa a trabalhar com a unidade, a gente percebe o quão ineficiente aquela unidade é. Por exemplo, os servidores perdem muito tempo procurando autos extraviados, perde-se muito tempo no atendimento ao balcão, atendimento telefônico. O fluxo do trabalho é completamente desencontrado. Os autos são espalhados pela unidade de uma forma pouco racional, não acompanha o fluxo de trabalho. As pessoas perdem tempo caminhando dentro da unidade, para cima e para baixo. Então, olhando o custo do judiciário brasileiro em relação ao resto do mundo, quer dizer, nós somos o judiciário talvez mais caro do planeta, né? Nós somos mais de 20 vezes mais caros por habitante que o Japão, que a Noruega, que a Austrália, etc., que são os países que gastam menos. Olhando essa comparação, fica muito claro que não só a gente é caro, mas a gente é ineficiente e a gente presta um serviço de má qualidade. Esse ponto realmente é essencial. Às vezes se fala muito disso, precisamos de mais recursos. Mas, normalmente, nós já temos muitos recursos. Talvez nós precisamos de uma melhor distribuição desses recursos ou até mesmo de uma melhor gestão do judiciário para poder economizar recursos. Quem sabe esses recursos que se gastam aqui não vão para a saúde, para a educação, para gastos que também são essenciais para o desenvolvimento do país. No judiciário, boa parte dos custos se explicam pela mão de obra. Nós temos no Brasil, segundo o último relatório, mais de 17 mil juízes, para uma força de trabalho de 434 mil servidores, incluídos servidores concursados, comissionados, terceirizados, estagiários. Se nós fizermos uma pequena divisão, nós vamos verificar que para cada magistrado existe um grupo de 25 servidores. Você deve estar aí se perguntando, mas eu não tenho 25 servidores trabalhando comigo na minha unidade judiciária. Lembrem-se assim que um porteiro, o faxineiro, todo mundo deve ser computado nesse número, o estagiário. Mas se você não tiver, talvez isso tenha explicação. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, com 11 juízes, 11 ministros, eles contam com quase 3 mil servidores, o que dá uma média de mais de 250 servidores por ministro. Então, realmente, há uma distribuição um pouco desigual. Isso corresponde ao quê? Efetivamente, daqueles quase 80 bilhões de reais gastos por ano, 89,5% são recursos destinados a pagamento de folha de salários. Esses números, comparativamente, são um pouco variáveis. Portugal tem um gasto equivalente, 87,5% é gasto com folha de pagamento. Mas há países europeus que gastam 30% com isso. A média na Europa é de 70% do orçamento ser gasto com folha de salários. Outro dado relevante, o custo da mão de obra no judiciário. A despesa mensal vai variar da categoria de servidor. Um juiz é o servidor mais caro. Em média, considerando Justiça Federal, Estadual, do Trabalho, Militar, ele vai corresponder a um gasto de R$ 46 mil por mês. Os dados são muito mais complexos, incluem
diárias, pagamentos de passagem, algumas despesas adicionais. Mas o que eu estou calculando é o gasto apresentado pelo CNJ. Servidores, em média, gastam dos R$ 12.000 por mês. Terceirizados, R$ 3.400. E o estagiário, R$ 774. Então nós conseguimos saber um pouco onde estão distribuídos os salários no Poder Judiciário. Outro dado muito importante, as receitas aos cofres públicos. Eu havia mencionado que não é papel do Judiciário oferir lucro. Sim, certamente não é. Mas, de certa maneira, não digo lucro, receitas advêm da atuação do Poder Judiciário. Desses 90 bilhões que gastamos anualmente, praticamente a metade, 44,7 bilhões, são valores que retornam das despesas efetuadas. A Justiça Federal é uma grande arrecadadora, sobretudo por causa da execução fiscal, então ela consegue reter quase 56% das despesas, né, que são das receitas que são incorporadas ao orçamento da União ou dos estados por intermédio do Poder Judiciário. Então nós temos por meio de impostos, de contribuições, de taxas, essa cobrança. Em alguns países, o judiciário funciona muito basicamente por meio da cobrança de taxas. As taxas, os emolumentos que movem o Poder Judiciário. No Brasil, isso aí não está totalmente disseminado. Alguns estados têm parte do seu orçamento do judiciário muito vinculado às taxas pagas pelo uso do judiciário, mas isso também ainda não é uma padronização, não é uma regra. Carlos, é interessante notar que o fato do judiciário arrecadar muito, esse dinheiro arrecadado não é simplesmente a arrecadação do judiciário. Então a gente pode dizer que o judiciário é sim fonte de despesa para a União. Ele gasta mais do que arrecada. E compondo com isso a questão da justiça gratuita, que nós vamos falar ainda um pouquinho mais na frente, o nosso judiciário ele tem um ciclo vicioso em que você estimula a litigação pelo fato de prover acesso amplo e justiça gratuita e é uma fonte de gasto para a União. Sem dúvida, isso aí acho que está fora de cogitação. O judiciário realmente, como eu havia dito, o papel dele não é oferir lucro. Mas a questão é a seguinte, qual a quantidade, qual é o gasto admissível? Se não é o objetivo ter lucro, ter proveito econômico, qual que é o tamanho do rombo, digamos assim, do orçamento que a população pode pagar? Como nós estamos vendo aqui, no caso brasileiro, a população paga muito caro por um serviço que, em boa parte das vezes, não atende às expectativas dela. Talvez justifique um pouco o grande gasto financeiro com o judiciário, o volume de processos que tramitam no judiciário. Se nós formos verificar nesse relatório, tramitam no judiciário 74 milhões de processos. Mais da metade desses processos são constituídos por execuções. Execuções que, como será visto, têm uma grande taxa de congestionamento. Ou seja, processos que não conseguem ser concluídos com êxito num curto prazo. Apesar de ter havido uma grande produção de sentenças no último ano, o número de processos aumentou, daquele backlog, né? o antigo acervo que havia em todo o sistema de justiça. E nós estamos notando isso. De 2009 até 2015, houve um incremento, um aumento contínuo no número de processos. Ou seja, será que isso aí não vai ter fim? Será que esse volume de processos vai simplesmente importar em mais entradas e, com isso, mais gasto para o judiciário para poder lidar com essa crescente demanda? Carlos, o que me incomoda nesses números é a tendência sempre crescente do número de processos, da população de processos em tramitação no nosso país. Então, ao que tudo indica, nós estamos num ciclo vicioso de estimulação da litigação sem conseguir dar conta da demanda. Isso causa um monte de problemas, não só para a sociedade, custos para o jurisdicionado, mas como custo para o país e também custos humanos para os servidores dos tribunais. Ou seja, no judiciário brasileiro, o servidor ele adoece mais, ele tem uma carga de estresse maior, ele se frustra mais, porque ele
apesar de trabalhar muito, só vê o estoque de processo aumentar. E esse estoque crescente vai sempre importar em mais despesas. E aí eu fico me perguntando, qual que é a solução para isso? A solução é, vamos aumentar o orçamento do judiciário, aumentar o número de juízes, aumentar o número de servidores, como tradicionalmente se apregoa? Quando alguém fala isso comigo, eu falo, meu Deus, somos o país no mundo talvez o que mais gaste com o judiciário e nós precisamos de mais recursos. É essa a solução? Nós não temos que pensar o oposto. O que nós podemos fazer para cortar os custos do judiciário? O que nós precisamos fazer para poder pegar esses recursos e aplicar em outras finalidades igualmente nobres, como saúde e educação? Talvez a solução, em vez dessa tradicional proposta, seja uma solução mais inteligente. Quem sabe nós não começamos a pensar num planejamento de atividades, nós começamos a utilizar os recursos de uma maneira mais racional. Não é possível, talvez, otimizar a nossa força de trabalho? São medidas que, com certeza, envolvem uma atuação muito mais inteligente do que a solução tradicional. O custo do judiciário, ele é alto, mas ele causa à sociedade um custo maior ainda, pela sua ineficiência, pela sua lentidão. Ou seja, o nosso judiciário, ele não só é um dos mais caros do planeta, quando também é um dos mais lentos do planeta. E partindo do princípio que o judiciário é um dos pilares da democracia, quando esse pilar cai, quando esse pilar está fraco, toda a sociedade, toda a democracia está em xeque. Precisamos investir nessa solução inteligente. Nós vimos que temos um poder que tem um custo muito significativo. É um poder que se agiganta. Nós temos muitas faculdades de direito, nós temos uma estrutura muito grande de litigação. Então, só aumentar recursos financeiros não será a solução. Então, por isso, precisamos investir numa gestão. E uma gestão que seja eficiente. Essa é a nossa proposta. Quando se aplica o modelo de gestão, como foi aplicado em Montes Claros, não se gasta um tostão adicionalmente. Nós mudamos a nossa forma de encarar o serviço judicial. Nós mudamos a forma de atuar junto aos processos e às partes que vêm procurar a justiça. E conseguimos resultados que são muito satisfatórios. Quando a gente utiliza uma gestão eficiente, nós encontramos vantagens institucionais muito relevantes. Acho que é a coisa mais básica que aparece, um aumento de produtividade. Se a gente conseguir produzir X com determinada força de trabalho e um determinado método, melhorando esse método, nós vamos produzir X mais alguma coisa. Ou seja, é uma decorrência quase natural o aumento da produtividade. Com o modelo de gestão, nós conseguimos fazer um controle mais eficiente de gastos. Nós começamos a pensar em não conformidades. Por que essa luz está acesa? Por que o computador não foi desligado após o expediente? Por que estamos desperdiçando tanto papel? E aí nós vamos pensar em que medidas adotar, vamos ficar atentos para as nossas despesas, para os locais em que é possível economizar. Uma gestão eficiente sempre é voltada para a busca de melhores resultados. Acho que ninguém quer o resultado que hoje colhe, a não ser que você esteja satisfeito com a atual situação. Mas, na verdade, se você quer mudar, você precisa fazer diferente. Você precisa buscar novos resultados. E o modelo de gestão te põe num estado de alerta, num estado de atenção, que te permite ver um objetivo bem claro, uma visão muito longa para poder alcançar um determinado resultado. E por último, para quem acha que gestão é dispensável, que isso aí não se ensina na faculdade, eu sou juiz, eu vou julgar processo, eu não quero saber de gestão, eu não preciso, deixa que o diretor de secretaria faz isso, o escrivão cuida disso para mim. Hoje em dia, a gestão eficiente é uma condição indispensável à realização da justiça. Não dá mais para chegar e falar assim, essa sentença é maravilhosa, demorou 8 anos para ser prolatada. Nós temos que lidar com os processos de uma maneira que eles possam ser úteis à vida das pessoas. E muitas vezes o longo transcurso de tempo que passa torna o processo quase que como um nada jurídico. Isso tem que ser evitado.
Um resultado adicional que se ganha com a gestão eficiente no judiciário é o bem-estar dos servidores do judiciário, o orgulho de pertencer, o orgulho de estar prestando um bom serviço à sociedade. Isso é um benefício institucional que é absolutamente gigantesco em todas as unidades que a gente entra para trabalhar. Você vê uma equipe pouco disposta, uma equipe pouco entusiasmada, e pouco a pouco a equipe percebe mais propósito no trabalho, percebe que pequenas conquistas fazem uma diferença enorme na qualidade de vida do pessoal do trabalho ali naquela unidade, que as pessoas começam a se, entre aspas, contaminar pelo vírus da gestão. E a partir do momento que uma cabeça se abre com uma nova ideia, ela nunca mais vai voltar ao tamanho inicial. Então o modelo de gestão contribui não só para toda essa questão de produtividade, benefício para a sociedade, etc., mas principalmente ele traz para todo mundo que trabalha no judiciário uma qualidade de vida melhor, um sentido de existência melhor, mais propósito, mais orgulho de pertencer. Tirou as palavras da minha boca. Estava falando até agora das vantagens institucionais da gestão eficiente. E isso que o Luiz disse é extremamente correto. Existem muitas vantagens pessoais de uma gestão eficiente. As pessoas começam a trabalhar racionalmente, elas não trabalham como um autômato enxugando o gelo, expressão muito comum no nosso Poder Judiciário. As pessoas começam a trabalhar menos, elas conseguem fazer o que faziam antes com menos esforço. Ou querem ter um esforço equivalente ao anterior, vão conseguir produzir mais. Começa o servidor, começa o juiz a ver sentido no seu trabalho. Às vezes o salário que se paga, que se ganha no mês, traz uma satisfação, ou às vezes uma insatisfação por ano, sem reajuste, sem aumento, sem um plano de carreira. Mas quando você consegue obter uma recompensa intrínseca, ou seja, aquilo que vem de dentro para fora, você começa a ter um sentido de pertencimento, você começa a ver que seu trabalho, aquilo que você faz, tem uma importância social. Isso é muito importante. Tão importante que você melhora a si mesmo e melhora a vida alheia. Não tenham dúvida de que uma gestão da justiça de maneira eficiente vai trazer alívio, vai trazer conforto na vida das pessoas. As pessoas têm uma certa pressa na vida. E com o judiciário, que tem um tempo um pouco diferenciado, a cobrança é ainda maior. Se nós conseguimos fazer com que a prestação jurisdicional seja célere, de qualidade, nós vamos interferir de maneira positiva na vida alheia. Acho que, em resumo, nós melhoramos a nossa própria vida. Nós vamos fazer um trabalho social importante, nós não vamos estar desperdiçando vida, enxugando o processo, enxugando o gelo, lidando com aquele volume de ações sem perceber o sentido daquilo. Nós vamos estar beneficiando o outro e beneficiando a nós mesmos. Essa talvez já seja uma única motivação para que se adote uma boa gestão do Poder Judiciário. Mas existe muito mais além. E nós vamos, no decorrer das próximas aulas, apresentar todas as vantagens que existem no nosso Poder Judiciário, uma vez gerido de maneira eficiente, racional e melhorando a vida da população. Obrigado e até breve.